Armagedon, uma palavra que ecoa através dos séculos, despertando curiosidade, medo e fascínio simultâneos. Enquanto muitos associam este termo a filmes de ficção científica, videogames apocalípticos e catástrofes cinematográficas, poucos realmente têm a compreensão o que a Bíblia revela sobre esta batalha enigmática e transformadora. O livro de Apocalipse encerra toda a Escritura com uma visão perturbadora e, simultaneamente, profundamente esperançosa. A confrontação final entre as forças do bem e do mal, entre a luz divina e as trevas rebeldes. Mas quem realmente combate em Armagedon? Onde efetivamente ocorre esta batalha? Por que esta profecia permanece extraordinariamente relevante para nossos dias, apesar de séculos decorridos desde sua revelação? Estas perguntas fascinam teólogos, estudiosos e crentes por gerações, alimentando debates intensos e interpretações variadas. A identidade de Armagedon transcende completamente a geografia física. Não se trata meramente de um vale no Oriente Médio, onde exércitos se confrontarão em futuro distante. Armagedon é, acima de tudo, um símbolo poderoso de determinação divina, uma manifestação visceral da justiça de Deus no desfecho final dos tempos. Sua importância reside não apenas nos eventos literais descritos, mas no significado teológico profundo que carrega para toda a humanidade que busca compreender seu destino. O livro de Apocalipse retrata um mundo em transição caótica e acelerada. Antes de Armagedon chegar em seu auge, a humanidade experimenta angústia crescente sem precedentes, desastres naturais devastadores, perseguição religiosa sistemática e afastamento espiritual massivo nunca visto antes. O cenário não é simplesmente um tumulto político ou militar convencional que observamos na história tradicional, mas uma crise de fé global onde bilhões deliberadamente escolhem abandonar os caminhos de Deus para abraçar sistemas alternativos de poder. O profeta João, em sua visão profética, descreve meticulosamente um tempo de grande tribulação e sofrimento, onde a verdade é constantemente distorcida por narrativas poderosas. A injustiça prospera descaradamente e a população mundial enfrenta decisões cataclísmicas que definem eternidades inteiras. Nações levantam-se contra nações em conflitos aparentemente intermináveis. Impérios humanos, profundamente corrompidos pela ganância insaciável e pelo poder obsessivo, consolidam seu domínio global através de engano sofisticado e coerção sistemática. A religião genuína é perseguida ferozmente, enquanto sistemas de adoração falsos, sincretizados e corrompidos ganham adeptos em números assustadores. Estruturas governamentais centralizadas concentram poder de formas nunca antes imaginadas. Tecnologia, em vez de libertar, torna-se ferramenta de opressão e vigilância. A liberdade pessoal diminui enquanto o controle aumenta exponencialmente. Este contexto não representa apenas futuro distante e abstrato. As sementes deterioradas desta realidade já brotam visivelmente em nosso presente imediato. A desconexão espiritual generalizada da população moderna, a disseminação acelerada de falsidades através de mídias digitais, a concentração deliberada de poder nas mãos de poucos ultraprivilegiados, a corrupção endêmica que permeia estruturas políticas, econômicas e religiosas, tudo isto prefigura claramente o cenário apocalíptico descrito com precisão nas Escrituras. Armagedon não é meramente um conflito armado geográfico ou militar no sentido tradicional. Trata-se fundamentalmente de uma colisão monumental de sistemas de valores incompatíveis, uma guerra existencial entre a vontade divina e a rebelião humana sistemática.
A Bíblia nos convida insistentemente a enxergar além da superficialidade dos acontecimentos mundanos visíveis, para compreender a realidade espiritual subjacente que verdadeiramente governa eventos. Nesta perspectiva transformadora, Armagedon representa o ponto crítico de inflexão onde a paciência divina, estendida por séculos, finalmente encerra e a justiça se manifesta plenamente sem restrições. Deus não age caprichosamente ou arbitrariamente. Sua intervenção final é resposta necessária e merecida à rejeição sistemática de sua graça, ofertada continuamente, à persistência deliberada da humanidade em abraçar o mal e à negação obstinada da verdade divina revelada. A batalha é profundamente pessoal e interna também. Cada indivíduo enfrenta seu próprio Armagedon espiritual intrínseco, a luta contínua entre os impulsos da carne corrupta e os desejos do espírito renovado, entre a tentação constante e a fidelidade perseverante, entre o conforto terreno sedutor e a busca árdua pela santidade transformadora. Armagedon corporativo, portanto, reflete e resulta da multiplicação cumulativa de inúmeros Armagedons pessoais travados nas almas individuais. A Bíblia identifica com clareza cristalina os atores principais neste drama apocalíptico final. De um lado, Cristo Jesus e as forças celestiais aliadas, representando a verdade divina perfeita e a justiça que não conhece corrupção. Do outro, as forças das trevas e rebelião, lideradas por Satanás em sua desesperação final, encarnadas em sistemas humanos profundamente corrompidos e no engano desemperado que caracteriza sua última ofensiva. Mas quem efetivamente combate em Armagedon não são meramente entidades celestiais distantes e abstratas, observando do alto. A luta envolve diretamente nações terrestres concretas, sistemas econômicos globalizados, estruturas políticas estabelecidas e religiões institucionalizadas que se alinham voluntária ou involuntariamente com forças fundamentalmente malignas. Aqueles que rejeitam Cristo conscientemente, que perpetuam injustiça deliberadamente, que difundem mentiras sistematicamente, todos participam ativamente, ainda que frequentemente inconscientemente, no lado oposto ao divino. Os seguidores de Cristo, por sua vez, enfrentam uma escolha existencial terrível. Permanecem fiéis, apesar da perseguição iminente e das consequências devastadoras? Mantêm sua fé imóvel quando o mundo inteiro parece estar violentamente contra eles? Como demonstram lealdade quando tudo conspira para sua rendição? Esta lealdade sob pressão extrema define verdadeiramente o combatente espiritual genuíno em Armagedon. O adversário não enfrenta Armagedon com inocência ou despreparo. Séculos de atividade destrutiva demonstram uma estratégia sofisticada e perversa de engano sistemático. Satanás labuta através da distorção deliberada da verdade, da promoção agressiva de idolatria secular modernizada e da corrupção progressiva dos sistemas de poder estabelecidos. Em nossos dias contemporâneos, observamos esta estratégia maligna desdobrar-se de maneiras nunca antes vistas na história humana. A tecnologia avançada amplifica exponencialmente as mentiras através de algoritmos manipuladores. As redes sociais fragmentam sistematicamente a realidade compartilhada em bolhas isoladas de confirmação cognitiva, onde cada pessoa habita sua própria verdade. A inteligência artificial cria falsificações deepfake cada vez mais convincentes e indistinguíveis. A desinformação intencional viaja 5 vezes mais rápido que a verdade através das estruturas de mídia. Simultaneamente, o secularismo cresce agressivamente e oferece substitutos sedutores para o significado transcendente que alimenta a alma humana.
Filosofias humanistas prometem salvação terrena e utopia materialista sem necessidade de referência a Deus ou ao divino. Religiões sincretizadas mesclam verdade bíblica com falsidade pagã, criando uma confusão espiritual generalizada que deixa multidões sem fundamento sólido. Ideologias pseudocientíficas substituem fé genuína por crença em progresso tecnológico. Esta preparação do terreno é absolutamente crucial para compreender Armagedon. A batalha não surge do nada inesperadamente. Emerge inevitavelmente de uma sociedade profundamente enganada, espiritualmente fragmentada e moralmente corrompida, precisamente como a Bíblia predisse com assombrosa precisão há 2000 anos. Enquanto Satanás labuta através do engano sistemático e da manipulação, Deus permanece eternamente fiel à sua natureza quintessencialmente justa. A intervenção divina em Armagedon não representa capricho emocional ou vingança pessoal movida por ira. Representa a execução necessária e santa de justiça contra sistemas que perpetuaram sofrimento infinito e desnecessário. Deus ofereceu séculos literais de oportunidade genuína de arrependimento e volta. Profetas foram enviados repetidamente, transmitindo mensagens de arrependimento. A graça foi oferecida inúmeras vezes de formas variadas. A verdade permaneceu deliberadamente acessível àqueles que sinceramente buscavam e questionavam. Aqueles que chegam finalmente a Armagedon e rejeitam ainda assim a misericórdia divina oferecida, fazem uma escolha deliberada e responsável, não sendo vítimas. A justiça divina, manifesta em Armagedon, serve múltiplos propósitos profundos e transformadores. Primeiro, elimina completamente os sistemas de opressão que causaram inumerável sofrimento humano acumulado. Segundo, estabelece um reino futuro onde justiça verdadeira finalmente reina sem corrupção. Terceiro, valida eternamente a fidelidade daqueles que, sob pressão psicológica máxima e tentações extremas, mantiveram sua lealdade inabalável a Deus quando tudo conspirava contra isso. A profecia de Armagedon não é meramente informação futura abstrata para satisfazer curiosidade intelectual. É um chamado urgente e imediato à ação presente, não à passividade. A Bíblia nos exorta constantemente à vigilância espiritual ativa, sabedoria estratégica nas escolhas e fidelidade inabalável em convicções fundamentais. Como podemos nos preparar espiritualmente para os desafios próximos? Primeiro, através do aprofundamento deliberado de nossa fé pessoal, através do estudo assíduo. Uma compreensão sólida e fundamentada da verdade bíblica torna-nos notavelmente resistentes ao engano sofisticado que permeia nossa cultura. Segundo, através do cultivo de integridade moral demonstrada em ações concretas diárias. Viver conforme os princípios divinos nos alinha progressivamente com a justiça de Deus e nos prepara para pressões futuras. Terceiro, através do desenvolvimento constante de discernimento espiritual aguçado. Desenvolvemos capacidade crítica de distinguir claramente verdade de falsidade, bem de mal, sinceridade de manipulação. Devemos questionar constantemente os sistemas estabelecidos nos quais confiamos reflexivamente. Quem controla precisamente a mídia que consumimos diariamente? Quais agendas ocultas impulsionam as políticas governamentais que nos cercam? Como nossas escolhas aparentemente insignificantes nos alinham ou nos distanciam deliberadamente da vontade divina? Estas perguntas incômodas merecem respostas honestas. Armagedon não é apenas sobre o confronto final espetacular. É profundamente sobre aqueles que perseveram até o fim, mantendo fidelidade quando seria mais fácil render-se.
A Bíblia enfatiza repetidamente que a fidelidade demonstrated sob tribulação extrema define verdadeiramente o discípulo genuíno de Cristo em contraste com seguidores superficiais. Nos momentos críticos, imediatamente antes de Armagedon alcançar seu clímax, a pressão psicológica, espiritual e física sobre os crentes será monumental e quase insuportável. Perseguição aumentará exponencialmente. Tentações intensificar-se-ão através de ofertas sedutoras de segurança e conforto. O mundo estabelecido oferecerá conforto material e segurança àqueles que deliberadamente renunciam sua fé em Cristo. Desviar do caminho árduo da verdade tornará-se cotidianamente tentador quando a conformidade promete recompensas imediatas. Contudo, aqueles que milagrosamente mantêm fidelidade inabalável descobrem uma paz profunda que ultrapassa toda a compreensão racional humana. A esperança fundamentada na vitória divina final sustenta-os nos momentos mais sombrios. A comunhão contínua com Deus fortalece-os quando forças externas os atacam. A consciência clara de estar inequivocamente ao lado da justiça eterniza-os, sabendo que sua fidelidade tem significado cósmico. Esta é a pergunta existencial mais urgente que Armagedon força inexoravelmente sobre cada um de nós, individualmente. Em qual lado da batalha espiritual você se encontra realmente? Sua fé em Cristo é genuína e transformadora ou superficial e confortável? Sua lealdade pertence indubitavelmente a Cristo? Ou seus corações dividem-se entre Deus e os sistemas de poder terreno sedutor? A segurança verdadeira não reside em previsões precisas de datas específicas ou detalhes geográficos literal de Armagedon. Reside fundamentalmente na relação pessoal autêntica com Deus através da fé em Cristo. Aqueles que confiam genuinamente em Jesus e o conhecem pessoalmente encontram proteção real não apenas durante Armagedon, mas eternamente em dimensões que transcendem morte e tempo. Isto não significa ausência de sofrimento terreno durante os eventos apocalípticos vindouros. Significa confiança inabalável de que Deus permanece soberano sobre toda a criação, que sua justiça finalmente prevalecerá apesar de obstáculos aparentes e que nossa fidelidade pessoal tem significado eterno que não se esgota nesta vida. Armagedon, como o livro de Malaquias antes dele, nos oferece espelho brutal e honesto para examinar nossas próprias vidas contemporâneas. A profecia apocalíptica não é mero entretenimento intelectual ou cenário de ficção científica para escapismo. É convite direto à transformação pessoal profunda agora, não apenas futuro. Primeira lição crucial: a verdade importa enormemente em um mundo onde tudo parece relativo. Em um mundo saturado de falsidades deliberadas e narrativas conflitantes, agarrar-se firmemente à verdade bíblica torna-se ato revolucionário que desafia o status quo. Investir tempo significativo em compreender seriamente as Escrituras fornece inoculação poderosa contra o engano sofisticado que permeia nossa cultura. Segunda lição transformadora: a integridade moral pessoal é profundamente subversiva em sistemas corrompidos. Viver com honestidade inquestionável, justiça demonstrada e compaixão radical em sistemas fundamentalmente corrompidos demonstra poder transformador invisível. Pequenas fidelidades pessoais, quando multiplicadas, participam de movimento maior que eventualmente culmina em Armagedon. Terceira lição indispensável: a comunidade de fé é absolutamente indispensável para a perseverança. Isolamento espiritual voluntário deixa-nos vulneráveis ao engano e a desespero. Comunidades de fé genuína fortalecem-nos mutuamente, encorajam-nos quando estamos desanimados e recordam-nos da verdade quando a cultura nega insistentemente.
Quarta lição estratégica. A esperança baseada em Deus é estratégica, não escapismo. A confiança fundamentada na vitória final de Deus não é negação da realidade, mas estratégia que sustenta a perseverança quando circunstâncias parecem sem esperança. Armagedon, contrariamente ao que pensa a cultura pessimista, não é fim da história humana ou ponto de destruição total. É preâmbulo necessário para a transformação radical e restauração global. Após a batalha final cataclísmica, a Bíblia descreve com detalhes vívidos um novo céu e nova terra completamente renovados, onde a justiça finalmente reina permanentemente e o sofrimento cessa completamente para sempre. Aqueles que perseverarem fielmente na lealdade a Deus, apesar de pressões insuportáveis, herdam este novo reino glorioso. Habitam com Deus numa comunhão perfeita. Experimentam relacionamento íntimo e verdadeiro com o Criador absoluto e com toda a criação restaurada e renovada. A restauração final supera infinitamente qualquer promessa terrena ou comodidade secular. Esta esperança não é ingênua ou fantasiosa. Baseia-se solidamente na fidelidade histórica documentada de Deus, através de milênios, nas promessas literalmente cumpridas em momento certo e na confiança racional que sua justiça inevitavelmente triunfará sobre toda malignidade. Armagedon permanece um mistério profundo que desafia a compreensão completa. Não compreendemos todos os detalhes específicos ou a sequência exata de eventos, mas compreendemos o essencial que verdadeiramente importa. Deus reina supremo. A justiça prevalecerá inevitavelmente. A fidelidade importa eternamente e tem peso cósmico. A mensagem de Armagedon ecoa para nós hoje com urgência clara e inegável. Não é chamado para medo paralisante e desespero. É chamado para vigilância sábia e preparação prática. Não é convite à desesperação nihilista, mas à esperança fundamentada em realidade. Não é escapismo irresponsável, mas engajamento mais profundo e honesto com a verdade que governa a realidade. A jornada de compreensão de Armagedon é jornada individual e profundamente pessoal de transformação espiritual. Que este estudo inspire você a viver com integridade inabalável, a buscar verdade com avidez e investigação honesta, a confiar na fidelidade de Deus, mesmo quando o mundo parece caótico. Seu posicionamento em relação a Armagedon não é questão abstrata ou especulativa. Define sua eternidade e tem significado que transcende tempo.